Meu filho riu e disse: "Você sempre foi um peso na nossa vida, mãe. Fique em casa neste Natal." Eu respondi: "Então vou parar de pagar as prestações da sua casa que estão no meu nome." A sala inteira congelou em silêncio. E ele perguntou: "Quais prestações?" Era véspera de Natal, 23 de dezembro de 2023, às 18h30 da noite, na casa da minha nora Bianca, em Copacabana, na rua Barata Ribeiro, numa daquelas construções elegantes dos anos 90 que tem porteiro uniformizado e hall de mármore. A família toda estava reunida na sala de estar. Meu filho Luiz, de 32 anos, minha nora Bianca, de 29, meus 2 netinhos, Isabela, de 8, e Miguel, de 5 anos, e eu, Regina dos Santos, de 68 anos, aposentada do Banco do Brasil depois de 40 anos de serviço leal. O cheiro de tender assando no forno se misturava com o perfume caro da Bianca, um desses importados que custam mais que meu salário de uma semana inteira. As luzes da árvore de Natal piscavam num ritmo hipnotizante, refletindo nos enfeites dourados que ela fazia questão de comprar todo ano nas lojas chiques de Ipanema. Os meninos brincavam no tapete persa, outro presente meu, diga-se de passagem, enquanto os adultos conversavam no sofá de couro italiano. Tudo começou quando Bianca, com aquele jeito superior dela, aquela postura de quem acha que nasceu em berço de ouro, anunciou os planos para o Réveillon. Ela estava sentada na poltrona principal, aquela de veludo azul que eu comprei para eles no ano passado, usando um vestido vermelho que custou mais de R$ 800. Eu sei porque vi a etiqueta quando ela esqueceu na sacola. "Gente, este ano a gente vai passar o Réveillon na casa da minha família em Búzios", ela falou, mexendo no cabelo recém-pintado no salão, aqueles reflexos loiros que ela retoca a cada 2 meses. "Vai ser na casa de praia da minha tia Sônia, aquela com piscina e churrasqueira na varanda. Vai ter fogos na praia, a família toda reunida." Ela fez uma pausa, me olhou com aquele sorriso falso que eu já conhecia tão bem e completou: "Dona Regina, a senhora entende, né? É família mesmo, sangue do sangue. A senhora pode ficar tranquila aqui em casa, assistindo a Globo, fazendo sua ceinha." Senti meu coração apertar dentro do peito, como se alguém tivesse dado um nó. 40 anos criando esse menino sozinha, depois que o pai dele nos abandonou quando eu estava grávida de 6 meses. E agora eu era tratada como uma estranha. Mas engoli seco, respirei fundo, tentei manter a compostura. Afinal, era véspera de Natal. As crianças estavam ali. Mas o pior ainda estava por vir. Luiz, meu filho, meu único filho, sentado naquele sofá de couro que eu comprei para eles com o 13º do ano passado, deu uma risada. Não foi uma risadinha nervosa, não. Foi uma gargalhada debochada, daquelas que fazem a pessoa se sentir pequenininha. "É mãe", ele disse, esparramado no sofá que nem um adolescente malcriado. "Para de drama. Você sempre foi um peso na nossa vida mesmo. Fica em casa neste Natal, assiste suas novelas, faz sua comidinha. A gente precisa de um tempo para ser família, entende?" Bianca soltou uma risadinha maldosa e cobriu a boca com a mão, como se estivesse tentando esconder que estava achando graça da situação. Os netinhos pararam de brincar e ficaram olhando para mim com aqueles olhinhos confusos, sem entender direito o que estava acontecendo. E eu? Nossa, gente, eu senti uma raiva subir que nem fogo pelo peito, uma mistura de dor, indignação e revolta que quase me fez passar mal. As mãos começaram a tremer, o coração disparou, e eu senti aquele gosto amargo na boca que sempre vem quando a gente fica muito nervosa. 40 anos me matando de trabalhar, saindo de casa às 6 da manhã para pegar o ônibus lotado, aguentando o chefe grosseiro, guardando cada centavinho para dar uma vida boa para esse menino, e ele me chama de peso, na frente da nora e dos próprios filhos. Foi aí que uma calma estranha tomou conta de mim. Sabe aquela hora que a gente fica tão indignada que para de sentir qualquer coisa? Eu me levantei devagar da cadeira, arrumei minha blusa, olhei bem nos olhos do meu filho e falei, com uma voz que nem eu sabia que tinha: "Então tá bom, Luiz. Se eu sou um peso na vida de vocês, vou facilitar as coisas. Vou parar de pagar as prestações da sua casa que estão no meu nome." Gente, o silêncio que desceu naquela sala foi de cortar com faca. Bianca ficou branca que nem papel de carta, a boca meio aberta, como se tivesse visto um fantasma. Miguel parou no meio da brincadeira com o carrinho. Isabela me olhou com aqueles olhos grandes, sem entender nada. E Luiz?
Meu filho me olhou com aquela cara de quem acabou de acordar de um sonho, totalmente perdido. Que prestações, mãe? Nesse momento exato, eu percebi uma coisa que me gelou até os ossos. Meu próprio filho, meu único filho, não fazia a menor ideia de como tinha conseguido aquela casa linda de 3 quartos em Copacabana, com vista para a praia, avaliada em mais de R$ 1.200.000. Ele realmente achava que tinha conquistado tudo sozinho com o salário de analista de sistemas dele, que na época não passava de R$ 4.000. Meu coração disparou ainda mais. Minhas mãos tremeram tanto que tive que segurar na mesa de centro para não perder o equilíbrio. 40 anos de sacrifício, de abrir mão de tudo pela felicidade dele. E meu filho não sabia nem como tinha conquistado o teto onde criava os próprios filhos. Como assim que prestações, Luiz? Bianca perguntou, e pela primeira vez desde que eu a conhecia, ela parecia genuinamente preocupada, não superior. Olhei para os dois, para aqueles 2 adultos que viviam numa bolha de fantasia, e pensei, meu Deus, o que foi que eu criei? Mas o que eu ainda não sabia era que aquela véspera de Natal seria apenas o começo de uma descoberta que mudaria tudo para sempre. Se você já passou por alguma situação parecida com família, deixe seu comentário contando o que você faria no meu lugar. E me conta de onde você está assistindo. Quero saber se tem mais gente passando por isso. Brasil afora. Deixa eu voltar um pouco no tempo e contar como cheguei até aquele momento devastador na véspera de Natal. Porque vocês precisam entender que essa história não começou do nada. Foi uma construção lenta, de anos e anos de pequenos sinais que eu ignorei, achando que era só coisa da minha cabeça. Meu nome é Regina dos Santos, tenho 68 anos, sou viúva na prática desde os 28, quando o marido me largou grávida de 6 meses para viver com uma menina de 19 anos que ele conheceu no trabalho. Na época, eu trabalhava como escriturária no Banco do Brasil, ganhava uma mixaria, morava num apartamentinho de 2 quartos em Botafogo que meu pai me deixou de herança. Quando o Antônio me abandonou, assim, sem mais nem menos, deixou um bilhetinho na mesa da cozinha dizendo que encontrou o amor verdadeiro. Eu pensei que minha vida tinha acabado. Estava grávida, sozinha, com um salário que mal dava para me sustentar, quanto mais para criar uma criança. Mas sabe como é? Mulher brasileira não se entrega fácil. Criei coragem, foquei no trabalho e na barriga que crescia. Durante 40 anos, cada real que sobrava do meu salário ia para o futuro do meu menino. Comecei como escriturária ganhando R$ 300, fiz cursos noturnos, me especializei e terminei minha carreira como gerente de contas especiais, ganhando R$ 8.500. Luiz nasceu dia 15 de março de 1991, às 2 da madrugada, na maternidade Praça 15. Eu tinha economizado durante toda a gravidez para pagar um plano de saúde particular, porque queria que ele nascesse com toda a dignidade do mundo. Lembro até hoje do primeiro choro dele, daquela carinha vermelha e enrugadinha, dos dedinhos pequeninhos que se agarraram no meu dedo. Desde pequeno, ele foi minha prioridade absoluta. Paguei escola particular, o Colégio São Vicente de Paulo, em Copacabana, que custava na época R$ 250 por mês. Era quase 1/3 do meu salário, mas eu fazia qualquer sacrifício. Enquanto as outras mães compravam roupas, eu comprava livros para ele. Enquanto elas iam ao salão, eu economizava para o curso de inglês do Luiz no CCAA. Mas já na adolescência, eu comecei a perceber uma coisa estranha. Ele esperava que tudo caísse do céu. Mãe, todos os meus amigos têm videogame, ele dizia aos 14 anos. E eu corria atrás, trabalhava hora extra, pegava empréstimo para comprar aquele Nintendo que custava R$ 500 na época. Mãe, preciso de tênis de marca para não passar vergonha na escola. E lá ia eu de novo, comprando aquele All-Star de R$ 180. Eu sempre justificava. É o filho único, coitadinho, não tem pai. Vou dar tudo o que ele precisar. Mas olhando para trás, percebo que criei um monstro da dependência. Quando terminou o ensino médio, Luiz quis fazer faculdade de Sistemas de Informação na PUC-Rio. Gente, vocês sabem quanto custa a PUC? Na época, R$ 2.300 por mês. Eu ganhava R$ 4.500, ou seja, mais da metade do meu salário ia para a mensalidade dele. Tive que pegar um empréstimo no banco, usar o FGTS, vender até algumas joias que minha mãe me deixou. Mas eu pensava, é investimento no futuro dele. Quando ele se formar, vai ter uma vida boa, vai cuidar de mim na velhice.
Durante os 5 anos de faculdade, Luiz nunca trabalhou, nem um estágio, nem um trabalhinho de fim de semana. Mãe, preciso focar nos estudos, ele dizia. E eu concordava, achava que estava certo. Pagava a faculdade, material, transporte, alimentação, roupas, tudo. Quando ele se formou, em 2014, conseguiu um emprego numa empresa de tecnologia em Botafogo, ganhando R$ 3.500. Eu fiquei tão orgulhosa. Meu filho, formado em faculdade particular, ganhando um salário decente aos 23 anos. Mas aí que começaram os primeiros sinais estranhos. Luiz conheceu a Bianca numa festa de formatura em 2015. Ela tinha 21 anos, tinha se formado em marketing na Estácio, família de classe média de Niterói. Na época, eu até gostei dela. Parecia uma menina educada, simpática, cheirosa, sempre bem arrumadinha. Mas logo nas primeiras visitas dela ao nosso apartamento, comecei a perceber uns trejeitos estranhos. Bianca tinha uma mania de fazer observações delicadas sobre tudo. Dona Regina, a senhora não acha que essa cortina é meio antiga para um apartamento tão bonito? Ela dizia, mexendo no cabelo com aquele jeito superior. Esses móveis são vintage, né? Estilo retrô, que interessante. Eu ficava sem jeito, mas pensava, é menina nova, deve ter outros gostos mesmo. Pior era quando ela comentava sobre minhas roupas. Dona Regina, essa blusa é linda. Deve ter custado caro, né? Eu vi uma igualzinha numa loja de departamento outro dia, sempre com aquele sorriso que não chegava nos olhos. Mas o que mais me incomodava era como ela tratava a comida que eu fazia. Eu sempre caprichava quando eles vinham almoçar. Fazia aquela feijoada que o Luiz adorava, farofa bem temperadinha, couve refogada, laranja cortadinha. E a Bianca sempre tinha algum comentário. Nossa, que tempero forte! Vocês cariocas gostam de comida bem temperada mesmo, né? Ou então, eu estou tentando cortar carboidrato, Dona Regina. A senhora tem alguma saladinha? Eles namoraram por 3 anos e se casaram em 2018. A festa foi no clube da família dela, em Niterói. E eu paguei metade de tudo, R$ 5.000 do meu bolso. Vestido da noiva, decoração, música, doces. Eu quis que meu filho tivesse um casamento bonito. Depois do casamento, eles alugaram um apartamento de 2 quartos em Copacabana, perto do trabalho dos dois. Luiz tinha sido promovido e ganhava agora R$ 4.000. Bianca trabalhava numa agência pequena de publicidade e ganhava R$ 2.800. Juntos, tiravam quase R$ 7.000, o que era um salário bom para um casal jovem. Mas em 2019, quando a Isabela nasceu, tudo mudou. Eles vieram chorar as mágoas na minha casa numa tarde de domingo, a bebezinha no colo, os dois com cara de quem estava desesperado. Mãe, disse o Luiz, com aquele jeito dramático que ele tinha desde pequeno, a gente precisa sair desse apartamento. 2 quartos é muito pequeno para a família. A Isabela merece uma casa com quintal, com espaço para brincar. Bianca completou, embalando a netinha. Dona Regina, a gente achou uma casa linda em Copacabana, na Rua Toneleiro, pertinho da praia. 3 quartos, 2 banheiros, área de serviço, até uma varandinha gostosa. Mas é cara. R$ 850.000. Meu coração apertou quando ouvi o valor. Era mais dinheiro do que eu tinha visto junto na minha vida inteira. A gente não tem nem entrada nem score para financiamento, continuou Luiz. Bianca está de licença maternidade. Só eu estou trabalhando. O banco não aprova o crédito só no meu nome. Foi aí que meu coração de mãe falou mais alto. Olhei para aquela netinha dormindo, tão pequenininha, tão inocente, e pensei, Regina, você trabalhou a vida inteira, economizou, tem uma aposentadoria boa. Para que serve dinheiro se não for para dar uma vida boa para a família? Eu tinha na época uma aposentadoria de R$ 8.500, mais algumas economias guardadas desde os tempos de gerente no banco. Coloquei meu apartamento de Botafogo como garantia, usei meu CPF limpo, meu score perfeito de 40 anos pagando tudo em dia e financiei a casa toda no meu nome. No começo, depois que se mudaram para a casa nova, tudo parecia normal. Luiz me visitava todo domingo, trazia os netinhos para passar o fim de semana comigo em Botafogo. Almoçávamos juntos, ele me ajudava com as compras do mês, até lavava a louça depois do almoço. Mas devagarzinho, quase sem eu perceber, as coisas foram mudando. Mãe, a gente está organizando a casa nova ainda, tem muita coisa para fazer.
Ele dizia quando eu perguntava sobre a visita do domingo. A Bianca está cansada com a bebê, sabe como é? Outro dia a gente se vê com mais calma. As visitas foram rareando. De todo domingo, passaram para domingo sim, domingo não. Depois, uma vez por mês. Depois, só em aniversários e feriados importantes. Bianca começou a postar nas redes sociais como se fosse a dona de tudo. Nossa casa nova, dizia nas legendas, mostrando a sala decorada. Nossa conquista, quando postava foto da varanda. Nosso sonho realizado, quando mostrava o quarto da Isabela todo arrumadinho. Em nenhuma foto, em nenhum post, em nenhuma legenda, ela mencionava que eu existia. E o pior, quando eu comentava nas fotos, tentando participar da vida deles, ela demorava dias para responder, sempre com respostas secas. Obrigada, dona Regina. Que bom que gostou. Mas o que eu ainda não sabia era que aquilo tudo era só o começo de um esquema muito mais elaborado do que eu jamais poderia imaginar. Quem aí já percebeu mudanças assim na família depois que melhorou de vida? Deixa seu comentário contando como foi. Quero saber se só acontece comigo ou se é mais comum do que parece. Foi em agosto de 2021, numa terça-feira quente e abafada, que comecei a suspeitar que alguma coisa estava muito errada. Eu tinha ido renovar o seguro do meu apartamento na corretora da dona Marlene, ali na rua Voluntários da Pátria, em Botafogo. Ela é uma senhora de uns 70 anos, dessas antigas, meio chatinha com papelada, mas honesta que só. Estava sentada na cadeira de plástico da salinha apertada dela, cheirando aquele cheiro de papel velho e café requentado, quando ela mexeu no computador e franziu a testa. Dona Regina, ela disse, ajeitando os óculos de grau grosso na ponta do nariz. Aqui no sistema está aparecendo que a senhora tem 2 propriedades registradas no seu nome. Quer incluir a casa de Copacabana também no seguro? Vai sair mais barato fazer tudo junto. Senti um frio na barriga. Como assim, dona Marlene? Que casa de Copacabana? Ela virou a tela do computador para mim. Lá estava, claro como água. Regina dos Santos, CPF 123.456, Rio 8900, proprietária de um apartamento na Rua Voluntários da Pátria, 450, e de uma casa na Rua Toneleiro, 1247, Copacabana. Mas isso não está certo, eu falei, sentindo o coração começar a acelerar. Essa casa é do meu filho e da minha nora. Dona Marlene me olhou por cima dos óculos com aquela cara de quem já viu muita coisa na vida. Minha filha, aqui no sistema oficial da Receita Federal está dizendo que a senhora é a proprietária. Documentação não mente. Saí dali com uma sensação estranha no peito, como se tivesse descoberto que 2 mais 2 não eram 4. Durante o trajeto de ônibus para casa, fiquei remoendo aquilo. Como assim a casa estava no meu nome? Luiz sempre falou que estava construindo patrimônio, que a casa estava no nome dele. Na quinta-feira seguinte, não aguentei mais a curiosidade e fui ao treiro cartório de registro de imóveis do Rio de Janeiro, lá na Rua da Assembleia, no centro. Acordei cedo, tomei o ônibus das 7h30, enfrentei aquela fila quilométrica que sempre tem nos cartórios do Rio. O atendente, um rapaz novo de uns 25 anos, meio impaciente, pegou meus documentos e digitou alguma coisa no sistema. Depois de uns 10 minutos mexendo no computador, ele imprimiu uns papéis e me entregou. Aqui está, senhora. Certidão de propriedade atualizada. Peguei os papéis com as mãos tremendo e li devagar, palavra por palavra. Lá estava escrito, preto no branco. Proprietária Regina dos Santos. Financiamento habitacional, Caixa Econômica Federal. Prestações no valor de R$ 2.400 mensais. Vencimento todo dia 15. Sentei numa daquelas cadeiras de plástico do cartório e tentei processar o que estava lendo. A casa estava integralmente no meu nome. O financiamento inteiro era da minha responsabilidade. As prestações de R$ 2.400 saíam automaticamente da minha conta todo mês. Como é que eu não sabia disso? Como é que por 2 anos eu vinha pagando financiamento de casa sem saber? Cheguei em casa e vasculhei todos os meus extratos bancários dos últimos 3 anos. Sentei na mesa da cozinha, espalhei os papéis todos e comecei a somar. Débito automático de R$ 2.400, todo dia 15, há mais de 2 anos. 28 meses consecutivos. R$ 67.200 que saíram da minha aposentadoria para pagar uma casa que eu achava que era do meu filho.
Mas isso não era tudo. Comecei a identificar outros débitos estranhos. Seguro residencial da casa, R$ 250 por mês. IPTU, R$ 470 por mês. Taxa de condomínio, R$ 320 por mês. Mais de R$ 1.000 mensais de despesas que eu nem sabia que estava pagando. Peguei o telefone e liguei para o banco. Depois de ficar 20 minutos naquela musiquinha irritante, consegui falar com uma atendente. Senhora Regina, esses débitos foram todos autorizados pela senhora pessoalmente, aqui na agência, em março de 2019. Tem a assinatura da senhora nos contratos. Março de 2019. Bem na época que Luiz e Bianca vieram com aquele papo de precisar da casa para a Isabela. Eu lembrava vagamente de ter assinado uns papéis, mas eles falaram que era só para facilitar o processo, que depois iam transferir tudo para o nome deles. A partir daí, comecei a prestar atenção nos gastos deles de uma forma que nunca tinha prestado antes. Quando ia visitá-los, as raras vezes que ainda era convidada, eu observava tudo com outros olhos. Na geladeira, sempre tinham produtos caros, queijos importados, vinhos de R$ 100 para cima, frutas fora de época. A Bianca usava produtos de beleza que custavam mais de R$ 300 o vidro. Eu via as embalagens no banheiro quando ia usar o toalete. As roupas das crianças eram todas de marca, Lílica Ripilica, Milon, Tip Top. Uma camiseta simples custava R$ 80. O tênis da Isabela era um All-Star original de R$ 240. Luiz tinha sido promovido e ganhava agora R$ 7.500. Bianca tinha voltado da licença maternidade e trabalhava numa agência de publicidade de médio porte em Ipanema, ganhando R$ 4.200. Total, R$ 11.700 líquidos por mês. Mas os gastos deles não batiam com essa renda. Carro novo todo ano. Sempre financiado, descobri depois. Restaurantes caros todo fim de semana. Viagens para Búzios, Petrópolis, até uma ida para Porto de Galinhas, que custou mais de R$ 8.000. Quando perguntei uma vez como conseguiam bancar tudo, Luiz me deu aquela resposta que hoje eu sei que era mentira. Ah, mãe, a gente se organiza bem, planeja os gastos, sabe? Bianca é ótima com planilhas. Em dezembro de 2021, estava arrumando a bolsa quando caiu um papel no chão. Era um extrato de cartão de crédito que tinha vindo pelo correio e que eu nem lembrava de ter aberto. Quando vi o valor da fatura, quase desmaiei. R$ 4.300. Liguei imediatamente para o banco. A atendente me explicou que eu tinha um cartão adicional em nome de Luiz Fernando dos Santos, meu filho, desde março de 2019. O limite do cartão era de R$ 8.000 e vinha sendo usado regularmente. Mas eu não autorizei cartão adicional para ninguém, protestei. Senhora, aqui consta que foi solicitado pela senhora na agência, com a presença do beneficiário. Tem assinatura da senhora na documentação. Mais uma vez, março de 2019. O mesmo mês da casa, dos débitos automáticos, de tudo. O mês que mudou minha vida financeira sem eu saber. Pedi para a atendente me mandar por e-mail o extrato detalhado dos últimos 12 meses. Gente, quando vi aquele arquivo, quase tive um treco. Luiz tinha gastado em 2021 mais de R$ 42.000 no meu cartão. Restaurantes caros. Zuca, Lazai, Olympe. Lugares que custam R$ 300 por pessoa, só o jantar. Roupas na Osklen, Fórum, Animale, marcas que eu nem sabia que existiam. Produtos eletrônicos na Fast Shop. Uma televisão de 85 polegadas que custou R$ 6.800. E o pior, viagens. Pacotes completos para resorts em Angra dos Reis, pousadas em Búzios, até uma viagem para o Nordeste, que custou quase R$ 12.000. Foi em janeiro de 2022 que descobri a extensão real do esquema. Dona Alba, minha vizinha do quarto andar, uma senhora de 75 anos que mora aqui no prédio há mais de 30 anos, me parou no corredor com uma cara preocupada. Regina, ela disse, segurando meu braço com aquelas mãos cheias de veias saltadas. Preciso te contar uma coisa. Ontem à tarde, seu filho estava aqui com um corretor de imóveis. Eles estavam medindo seu apartamento, tirando fotos, falando sobre reforma. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Como assim, dona Alba? O rapaz do terno, deve ser corretor, estava falando sobre o potencial do apartamento
que com uma reforma pequena dava para valorizar em uns 100 mil reais. Seu filho concordava com tudo, dizia que vocês estavam pensando em vender para comprar uma casa maior para toda a família ficar junta. Essa informação me deixou em pânico total. Corri para o meu apartamento, peguei o telefone e liguei para Luiz. Quando ele atendeu, tentei manter a voz calma. Luiz, a dona Alba me disse que você estava aqui ontem com um corretor. É verdade? Do outro lado da linha, ele hesitou por uns segundos. Depois respondeu com aquele tom despreocupado que eu já estava aprendendo a desconfiar. Ah, mãe, é que a gente estava pensando. Você mora sozinha nesse apartamento grande, né? Seria mais prático a senhora vir morar com a gente. Aí, a gente podia vender seu apartamento e comprar uma casa maior, com quintal para as crianças, sabe? Mas, Luiz, esse apartamento é minha segurança. É tudo que tenho. Mãe, para de ser dramática. A senhora teria um quarto lindo na nossa casa, ia estar sempre perto dos netos, e o dinheiro do apartamento rendendo ia dar uma aposentadoria muito melhor. 2 semanas depois, decidi investigar mais fundo. Fui até o Detran e pedi um histórico completo dos veículos registrados no meu CPF. O que descobri me fez sentar na calçada e quase chorar ali mesmo, na frente de todo mundo. Desde março de 2019, tinham sido financiados 3 carros no meu nome. Primeiro, um Honda Civic 2019, no valor de R$ 87 mil, prestações de R$ 1.400 por mês durante 60 meses. Em julho de 2020, o Civic tinha sido vendido e foi financiado um Toyota Corolla 2020, no valor de R$ 95 mil, prestações de R$ 1.600 por mês. Em março de 2021, o Corolla foi vendido e entrou um Honda HR-V 2021, no valor de R$ 108 mil, prestações de R$ 1.900 por mês durante 72 meses. Somando tudo, eu estava pagando mensalmente: casa, R$ 2.400, despesas da casa, R$ 1.000, carro, R$ 1.900, cartão de crédito, pelo menos R$ 2.000. Total, mais de R$ 7 mil por mês da minha aposentadoria de R$ 8.500. Eu estava vivendo com menos de R$ 1.500 mensais, sem saber. Continuei investigando e descobri que eles tinham incluído a família inteira no meu plano de saúde empresarial do banco, que mesmo depois da aposentadoria eu mantinha pagando R$ 600 por mês. Luiz, Bianca, Isabela e Miguel. Todos dependentes no meu plano, custando um total de R$ 1.800 mensais. Além disso, tinha um seguro de vida de R$ 200 mil no meu nome, com Luiz como único beneficiário, custando R$ 450 por mês. Um seguro que eu não lembrava de ter contratado. Em março de 2022, não aguentei mais e decidi confrontar Luiz. Marquei um almoço em casa, preparei aquela lasanha que ele adorava desde pequeno, comprei refrigerante, caprichei na mesa. Queria ter uma conversa honesta, de mãe para filho. Quando ele chegou, estava sozinho. Bianca tinha ficado em casa com as crianças porque estavam meio gripadas, segundo ele. Depois do almoço, quando estávamos tomando café na sala, respirei fundo e falei: Luiz, filho, preciso conversar com você sobre uma coisa séria. Ele me olhou com aquela cara desconfiada, como se soubesse o que estava vindo. Que foi, mãe? Filho, eu descobri que a casa está no meu nome. O financiamento, o IPTU, o seguro, tudo sai da minha conta. Você me disse que estava no seu nome. Luiz não negou. Simplesmente deu de ombros e falou: E daí, mãe? A senhora tem um CPF limpo, score alto, aposentadoria boa. Foi mais fácil fazer no seu nome, mas a casa é nossa mesmo. Luiz, mas eu estou pagando praticamente minha aposentadoria inteira para sustentar a vida de vocês. Sobra quase nada para mim. Foi aí que ele mostrou uma faceta que eu nunca tinha visto. Mãe, a senhora já viveu, já aproveitou a vida, trabalhou, se divertiu. Agora é nossa vez. A senhora já fez sua parte. Essas palavras me gelaram. Como assim já fiz minha parte? A senhora nos criou, me deu educação. Agora é hora de a gente viver nossa vida. A senhora podia vir morar com a gente, seria muito melhor. Aí a gente vende esse apartamento, compra uma casa maior e todo mundo fica feliz. E se eu não quiser vender o apartamento? Luiz me olhou com uma frieza que eu nunca tinha visto nos olhos dele. Mãe, pare de ser egoísta. Pensa nos seus netos. Eles merecem uma casa boa, escola boa, vida boa.
A senhora vai deixar o futuro das crianças de lado por causa de um apartamento velho? Em maio de 2022, comecei a receber cartas de cobrança no meu nome, financeiras que eu nunca tinha ouvido falar, cobrando dívidas que eu não conhecia. Liguei para uma delas e descobri que Luiz tinha feito um empréstimo de R$ 25 mil usando meus dados como avalista. Mas eu não assinei nada, protestei. Senhora, aqui temos a assinatura da senhora, reconhecida em cartório, autorizando seu filho a fazer empréstimos em seu nome em caso de emergência médica familiar. Emergência médica? Ninguém da família estava doente. Fui atrás dos outros empréstimos e descobri que havia mais 3. R$ 15 mil na Losango, 18 mil na Cetelem e 12 mil no Banco Pan. Total, R$ 70 mil em empréstimos que eu não sabia que existiam, comprometendo ainda mais minha aposentadoria. Em junho, a bomba final explodiu. Recebi uma carta do banco comunicando que meu apartamento estava sendo usado como garantia para um empréstimo de R$ 100 mil que Luiz havia solicitado para a reforma da casa da família. Corri para o banco em desespero. O gerente, um homem de uns 45 anos, me mostrou todos os documentos. Tinha minha assinatura em tudo. Procuração dando poderes para Luiz movimentar minha conta, usar meus bens como garantia, fazer empréstimos em meu nome. Senhora Regina, ele disse com tom compreensivo, pela nossa política, quando alguém dá procuração assim ampla para um filho, geralmente é porque tem algum problema de saúde, dificuldade para se locomover. Eu não tenho problema nenhum, gritei, sem conseguir controlar a voz. Foi aí que entendi a extensão completa do golpe. Eles tinham me feito assinar papéis ao longo de 3 anos, sempre com desculpas diferentes, sempre dizendo que era para facilitar, para agilizar, para não ter burocracia. E eu, confiando cegamente no meu filho, assinei tudo. Sentei com uma calculadora e somei tudo que descobri, saindo da minha aposentadoria mensalmente. Prestação da casa, R$ 2.400. IPTU, seguro e condomínio, R$ 1.020. Prestação do carro, R$ 900. Plano de saúde da família, R$ 1.800. Seguro de vida, R$ 450. Empréstimos, parcelas, R$ 1.200. Cartão de crédito, média, R$ 2.000. Total, R$ 10.770 mensais. Minha aposentadoria, R$ 8.500. Ou seja, eu estava no vermelho em mais de R$ 2.000 todo mês, comendo minhas economias de 40 anos de trabalho. Patrimônio comprometido. Casa em Copacabana, R$ 1.200 no meu nome, eu pagando. Apartamento em Botafogo, 650. R$ 000 usado como garantia. Dívidas em empréstimos, R$ 270 mil. Valor gasto no cartão de crédito em 3 anos, R$ 126 mil. Em 3 anos, sem saber, eu havia comprometido mais de R$ 2 milhões em patrimônio e dívidas para sustentar o padrão de vida de pessoas que me tratavam como peso morto. Foi numa noite de insônia, em junho de 2022, que tomei a decisão que mudaria tudo. Estava deitada na cama, olhando para o teto, fazendo as contas de cabeça pela 1000ª vez, quando algo clicou na minha mente. Eu tinha criado um monstro. Não era culpa só do Luiz ou da Bianca. Era minha culpa também. Por 40 anos, eu tinha ensinado para meu filho que ele podia ter tudo sem trabalhar para conquistar, que eu sempre estaria ali para resolver os problemas dele, que meu papel na vida era servir. Mas servir até quando? Até ficar na miséria? Até perder tudo que construí? Até morrer na pobreza depois de uma vida inteira de trabalho? Foi aí que decidi. Ia dar um ultimato, uma última chance para eles entenderem o que estavam fazendo comigo. Se não funcionasse, eu tomaria as medidas necessárias para me proteger. Mas o que eu ainda não sabia era que a resistência deles seria muito maior do que eu imaginava e que a batalha pela minha dignidade estava apenas começando. Quem aí já descobriu que estava sendo usado financeiramente pela própria família? Como vocês reagiram? Deixem nos comentários. Preciso saber que não estou sozinha nessa loucura. E me contem de que cidade vocês estão assistindo. Quero ver se esse tipo de situação acontece em todo o Brasil. Na segunda-feira seguinte àquela noite de insônia, acordei com uma determinação que eu não sentia há anos. Tomei meu café da manhã, me arrumei com capricho, pus aquela blusa azul marinho que sempre me dava sorte e saí para resolver minha vida. Primeira parada, o escritório do Dr. Mário Henrique Silva, meu advogado de confiança.
Ele tinha cuidado da minha aposentadoria no banco e sempre foi um homem íntegro, desses que falam a verdade na cara, mesmo quando dói. O escritório dele fica na Rua da Quitanda, no centro do Rio, num desses prédios antigos que resistem ao tempo. Subi os 3 andares de escada. O elevador estava quebrado, como sempre, e encontrei Dr. Mário organizando uns processos na mesa cheia de papéis. "Regina", ele disse, levantando da cadeira e me dando um abraço paternal. "Que surpresa boa! Como você está?" Dr. Mário tem uns 65 anos, cabelo grisalho bem cortado, sempre impecavelmente vestido mesmo naquele escritório pequenininho. É daqueles advogados velha escola que conhece cada vírgula da lei, mas nunca esquece o lado humano das situações. Sentei na cadeira de couro surrado na frente da mesa dele e despejei tudo. Cada descoberta, cada mentira, cada documento que encontrei. Ele me ouviu em silêncio absoluto, só fazendo anotações num bloquinho amarelo. Quando terminei de contar, Dr. Mário tirou os óculos, limpou as lentes devagar e me olhou com uma expressão que misturava indignação e tristeza. "Regina", ele disse com aquela voz grave que eu conhecia dos tempos do banco, "o que seu filho fez tem nome na lei. Chama-se apropriação indébita e uso de documento falso. Se você quiser, pode abrir um processo contra ele." Senti o estômago gelar. "Dr. Mário, eu não quero colocar meu filho na cadeia. Só quero recuperar minha dignidade e meu patrimônio. Entendo perfeitamente, mas preciso que você saiba seus direitos. Esta casa está no seu nome. Você paga as prestações. Por lei, você pode pedir a desocupação do imóvel imediatamente. Eles são apenas ocupantes sem contrato." Ele abriu uma gaveta e tirou uns formulários. "Vamos fazer o seguinte. Eu vou preparar toda a documentação para proteger seu patrimônio. Vamos cancelar essas procurações abusivas, bloquear novos empréstimos no seu nome e dar um ultimato oficial para eles. Quanto tempo tenho para pensar? Regina, cada dia que passa, eles podem estar contraindo novas dívidas no seu nome. Quanto mais você esperar, pior pode ficar a situação." Saí do escritório do doutor Mário com uma pasta cheia de documentos e uma sensação estranha no peito, como se estivesse traindo meu próprio filho, mas ao mesmo tempo me protegendo de um estranho perigoso. Na quarta-feira, encontrei minha amiga Vera no shopping da Gávea, onde sempre nos encontrávamos para tomar um café e colocar a conversa em dia. Vera Lúcia Mendes, 71 anos, também aposentada do Banco do Brasil, viúva há 10 anos, sempre foi minha confidente nos momentos difíceis. Estávamos sentadas na praça de alimentação, tomando aquele café com leite condensado que ela adora, quando desabafei sobre tudo que tinha descoberto. Vera me ouviu com uma cara cada vez mais indignada, balançando a cabeça de um lado para o outro. "Regina", ela disse batendo a colher na xícara com força, "para de ser boba. Esse menino está te usando descaradamente. Você criou um parasita." Vera nunca teve papas na língua. Perdeu o marido num acidente de carro e criou 2 filhas sozinha, sempre com muita dureza e disciplina. As filhas dela hoje são mulheres independentes, uma médica e outra engenheira, que visitam a mãe todo fim de semana e ajudam com as despesas da casa. "Vera, mas ele é meu filho único. Se eu não cuidar dele, quem vai?" "Regina, escuta bem o que eu vou te dizer. Filho que presta não precisa que a mãe se sacrifique assim. As minhas meninas ganham bem, têm suas vidas e ainda sobra para ajudar a velha aqui. Sabe por quê? Porque eu ensinei limites desde pequenas." Ela pegou minha mão por cima da mesa. "Você tem que dar um basta nessa situação, senão vai morrer na miséria depois de uma vida inteira de trabalho." "Mas e se eles me cortarem da vida deles? E se eu não ver mais os netinhos?" Vera me olhou com aquela cara de quem já passou por muita coisa na vida. "Minha filha, eles estão te chantageando emocionalmente, usando as crianças como moeda de troca. Isso não é amor, é manipulação." Na quinta-feira, encontrei Dona Alba no elevador. Ela estava voltando da farmácia com uma sacolinha de remédios, andando devagar com aquela bengala de madeira que usa desde a cirurgia no quadril. "Regina", ela disse assim que entramos no elevador, "posso te fazer uma pergunta indiscreta?" "Claro, Dona Alba." "Seu filho está com algum problema financeiro? Porque ontem à noite ele estava aqui de novo com aquele corretor e os dois estavam discutindo o valor de venda, prazo para entrega do apartamento." Senti o sangue ferver.
Depois de tudo que conversamos, depois de eu ter deixado claro que não queria vender o apartamento, Luiz continuava com os planos às minhas costas. Dona Alba, a senhora pode me fazer um favor? Se eles aparecerem aqui de novo, pode me ligar no celular? Claro, minha filha. Mas cuidado, viu? Já vi muita história de família neste prédio. Quando o filho começa a querer vender casa da mãe sem ela saber, geralmente não acaba bem. Na sexta-feira, voltei ao escritório de Dr. Mário com todas as informações que tinha coletado. Ele estava me esperando com uma pilha de documentos organizados na mesa. Regina, preparei 3 estratégias diferentes. Você escolhe qual prefere seguir. Estratégia 1. Acordo amigável. Chamamos seu filho para uma reunião aqui no escritório, apresentamos todas as evidências e tentamos um acordo. Ele assume as dívidas que fez no seu nome, devolve a gestão do seu patrimônio e vocês fazem um contrato claro sobre ajuda financeira futura. Estratégia 2. Ultimato oficial. Enviamos uma notificação extrajudicial dando 30 dias para ele regularizar a situação financeira, assumir as dívidas e devolver seus documentos. Se não cumprir, partimos para as medidas legais. Estratégia 3. Ação imediata. Cancelamos todas as procurações hoje, bloqueamos seu CPF para novos empréstimos e pedimos reintegração de posse da casa. Seria uma ruptura total, mas protegeria imediatamente seu patrimônio. Pensei por alguns minutos. Dr. Mário, vou tentar a estratégia 1. Quero dar uma última chance para ele entender a gravidade da situação. Perfeito. Vou ligar para ele ainda hoje e marcar uma reunião para segunda-feira. Mas, Regina, se ele não aceitar o acordo, você tem que estar preparada para endurecer. Dr. Mário ligou para Luiz na minha presença, usando o viva voz. Quando Luiz atendeu, sua voz estava relaxada, despreocupada. Alô, Dr. Mário, tudo bem? Quanto tempo? Luiz, boa tarde. Estou aqui com sua mãe no meu escritório. Precisamos conversar sobre questões financeiras familiares. Você pode vir segunda-feira às 14 horas? A voz do Luiz mudou completamente de tom. Questões financeiras? Que questões financeiras? Está acontecendo alguma coisa com minha mãe? Nada que não possa ser resolvido numa conversa civilizada. Segunda-feira às 14 horas, pode ser? Posso sim, mas... Dr. Mário, posso perguntar do que se trata? Melhor conversarmos pessoalmente. Até segunda. Quando o Dr. Mário desligou, eu estava tremendo. Será que fiz a coisa certa? Regina, você está fazendo o que deveria ter feito há 3 anos, protegendo seu futuro. Durante o fim de semana, Dr. Mário e eu organizamos toda a documentação que seria apresentada a Luiz. Ele preparou uma pasta com extratos bancários mostrando todos os débitos automáticos, contratos de financiamento da casa no meu nome, histórico de veículos financiados no meu CPF, faturas de cartão de crédito com gastos detalhados, comprovantes de empréstimos feitos sem meu conhecimento, cálculo total do patrimônio comprometido. Regina, Dr. Mário disse enquanto organizávamos tudo. Quando seu filho vir isso tudo junto, de forma organizada, vai ser impossível negar ou minimizar. Ou ele assume a responsabilidade, ou fica claro que está agindo de má fé. No domingo, decidi fazer algo que estava evitando há semanas. Conversar honestamente com Isabela e Miguel sobre a situação. Não todos os detalhes, é claro, mas o suficiente para eles entenderem que a vovó estava passando por um momento difícil. Liguei para a casa deles e pedi para falar com as crianças. Bianca atendeu com aquele tom falso de sempre. Oi, dona Regina! As crianças estão brincando. Quer que eu chame? Quero sim, Bianca. Preciso falar com elas. Primeiro falei com a Isabela, que aos 8 anos já entende bastante coisa. Vovó, por que você não vem mais aqui em casa todo domingo? Filha, a vovó está resolvendo umas coisas importantes, mas eu amo muito vocês, tá? Independente do que aconteça, a vovó sempre vai amar vocês. Está tudo bem, vovó? Você parece triste. Estou resolvendo uns problemas de adulto, minha princesa. Mas logo tudo vai ficar bem. Depois falei com Miguel, que aos 5 anos fez uma pergunta que partiu meu coração. Vovó, papai falou que você está doente. É verdade? Não estou doente, meu amor. Quem disse isso? Papai falou para a mamãe que você anda meio confusa, que às vezes pessoas idosas ficam assim. Nesse momento, entendi que eles estavam preparando o terreno para me desacreditar. Se eu tomasse medidas drásticas, diriam que eu estava confusa, senil, não sabia mais o que estava fazendo.
Na noite de domingo, liguei para Dr. Mário em casa, coisa que só fazia em emergências. Doutor, eles estão dizendo para as crianças que estou doente, confusa. Se eu confrontar eles amanhã e a coisa ficar feia, vão usar isso contra mim. Regina, por isso mesmo que precisamos da reunião aqui no escritório, com tudo documentado. Se tentarem questionar sua capacidade mental, temos provas de que você identificou sozinha um esquema financeiro complexo. Pessoa confusa não faz esse tipo de investigação. O senhor acha que vão aceitar o acordo? Sinceramente, acho que vão tentar negar tudo, minimizar e jogar a culpa em você. Pessoas que fazem esse tipo de coisa raramente assumem a responsabilidade facilmente. E se for assim, aí você vai saber que não tem mais filho. Tem um estranho que está usando seu amor maternal contra você. Essas palavras doeram, mas eu sabia que Dr. Mário estava certo. Era hora de descobrir se ainda restava alguma coisa do menino que criei, ou se ele tinha se transformado completamente numa pessoa que eu não reconhecia. Segunda-feira, 11 de julho de 2022. Acordei às 5h30, mesmo sem o despertador tocar. Tomei um banho demorado, escolhi minha roupa com cuidado, um conjunto azul marinho que sempre me dava confiança, e saí de casa às 13h para chegar com antecedência ao escritório. Dr. Mário me recebeu com um café fresquinho e um sorriso encorajador. Pronta para isso, Regina? Pronta não sei, mas necessário eu sei que é. Às 14h05, Luiz chegou. Entrou no escritório com aquele ar descontraído de sempre. Cumprimentou o doutor. Mário com tapinha nas costas. Me deu um beijinho no rosto, como se nada estivesse acontecendo. E aí, qual é a situação? Ele disse, sentando na cadeira com aquela pose relaxada que eu conhecia tão bem. Dr. Mário abriu a pasta de documentos na mesa e disse com voz firme: Luiz, sua mãe descobriu que você vem usando o CPF e o patrimônio dela para financiar seu padrão de vida há mais de 3 anos. Vamos conversar sobre como resolver isso. A expressão do Luiz mudou completamente. Por alguns segundos, vi nos olhos dele a mesma cara que ele fazia quando era pego em alguma mentira na adolescência. Mas o que aconteceu a seguir me mostrou que meu filho tinha se tornado alguém muito mais perigoso do que eu jamais imaginei. Pessoal, quem aí já precisou contratar advogado para se proteger da própria família? Como foi a coragem para dar esse passo? Deixem nos comentários suas experiências. Às vezes, a gente se sente sozinha nessas situações, mas talvez seja mais comum do que imaginamos. A expressão do Luiz passou por várias fases em questão de segundos. Surpresa, depois nervosismo, depois uma frieza que eu nunca tinha visto nos olhos dele. Ele se recostou na cadeira e cruzou os braços, assumindo uma postura defensiva. Dr. Mário, ele disse com uma calma forçada, acho que tem algum mal-entendido aqui. Minha mãe às vezes fica meio confusa com essas questões financeiras. Dr. Mário o interrompeu imediatamente, abrindo a primeira pasta. Luiz, não há confusão nenhuma. Sua mãe fez uma investigação minuciosa e descobriu exatamente o que você vem fazendo. Quer ver as evidências? Ele espalhou na mesa os extratos bancários, contratos de financiamento, faturas de cartão, uma pilha de papéis que contava a história completa dos últimos 3 anos. Casa financiada no nome dela, prestações de R$ 2.400, carros financiados no CPF dela, prestações de R$ 1.900, empréstimos feitos sem o conhecimento dela, totalizando R$ 70 mil em dívidas. A cada documento que Dr. Mário mostrava, Luiz ia ficando mais vermelho. Mas em vez de demonstrar arrependimento ou vergonha, ele começou a mostrar irritação. Peraí, ele disse levantando a voz pela primeira vez. Minha mãe autorizou tudo isso. Ela assinou todos os papéis. Luiz, eu falei sentindo minha voz tremer um pouco. Você me disse que era só para facilitar o processo, que depois ia transferir tudo para seu nome. Você mentiu para mim. Eu não menti nada. Eu só não expliquei todos os detalhes, porque a senhora não entende essas coisas financeiras complexas. Dr. Mário se inclinou para a frente. Luiz, sua mãe trabalhou 40 anos no Banco do Brasil. Ela entende perfeitamente de questões financeiras. O que ela não entende é como o filho dela pode usar isso contra ela. Luiz mudou de estratégia. Suavizou a voz e assumiu aquele tom que usava quando queria alguma coisa desde pequeno. Mãe, olha só.
Eu entendo que a senhora ficou preocupada com essas contas todas. Mas pensa bem, eu estou construindo patrimônio para a família. A casa vai ser nossa quando for mais velha. Os netos vão ter onde morar. É um investimento no futuro da família. Luiz, Dr. Mário disse secamente, sua mãe já tem 68 anos. Ela não tem que construir patrimônio para ninguém. Ela tem que preservar o que já construiu em 40 anos de trabalho. Mas, Dr. Mário, família é isso. Um ajuda o outro. Minha mãe sempre me ajudou. Ajudar é uma coisa, eu interrompi, sentindo uma coragem que não sabia que tinha. Usar é outra. Você está gastando mais da minha aposentadoria do que eu ganho. Estou comendo minhas economias para sustentar a vida de vocês. A senhora está exagerando. Luiz! Dr. Mário bateu a mão na mesa, fazendo todos os papéis tremularem. Sua mãe está gastando R$ 10.700 por mês para sustentar vocês. A aposentadoria dela é de 8.500. Ela está no vermelho há 2 anos. Luiz ficou em silêncio por alguns segundos, processando os números. Quando falou novamente, foi com uma frieza que gelou meu sangue. E daí? Ela tem economias. Tem um apartamento que vale R$ 600.000. Não vai morrer de fome. E daí? Eu gritei, sem conseguir me conter. E daí que são minhas economias? E daí que é meu apartamento? E daí que eu trabalhei 40 anos para ter essa segurança? Foi nesse momento que Luiz mostrou quem realmente tinha se tornado. Ele se levantou da cadeira, caminhou até a janela e falou sem olhar para mim. Mãe, a senhora já viveu, já aproveitou, já trabalhou, já fez tudo o que queria fazer. Agora é nossa vez. A Bianca e eu estamos na melhor fase da vida, com filhos pequenos, precisando construir nosso futuro. Luiz, doutor. Mário disse com uma voz que cortava o ar. Você está dizendo que sua mãe não tem mais direito a uma vida digna porque já trabalhou? Estou dizendo que ela pode vir morar conosco, ajudar com as crianças e vender esse apartamento para investir no futuro da família. Seria muito mais inteligente. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Ajudar com as crianças? Você quer que eu vire babá das suas filhas depois de sustentar vocês com meu dinheiro? Não é babá, mãe. É ser avó presente. E outra coisa, a senhora sempre reclamou que se sentia sozinha. Morando conosco, ia estar sempre com a família. Luiz voltou para a cadeira e assumiu um tom que misturava ameaça com vitimização. Mãe, pensa bem no que a senhora está fazendo. Se a senhora me forçar a sair da casa, onde as crianças vão morar? Numa casa alugada qualquer? As meninas vão ter que mudar de escola, sair do bairro onde tem amigos. Luiz, eu disse, sentindo lágrimas queimando os olhos. Você está me chantageando com os meus próprios netos? Não é chantagem, é realidade. E outra coisa, se a senhora fizer isso, vai ficar sem ver as crianças. A Bianca já está muito magoada com essa situação toda. Ela acha que a senhora está sendo egoísta. Dr. Mário se levantou da cadeira, claramente indignado. Luiz, isso é coação. Você está ameaçando cortar o contato da sua mãe com os netos se ela não continuar sustentando vocês. Não é ameaça, Dr. Mário. É consequência natural. Se minha mãe destruir nossa família, como que as crianças vão entender? Elas vão ver a avó como a pessoa que tirou elas de casa. Dr. Mário abriu outra pasta. Já que você quer jogar duro, Luiz, vamos falar sobre todas as suas atividades. Sua mãe também descobriu que você está tentando vender o apartamento dela às escondidas. Luiz ficou pálido. Isso não é verdade. Dona Alba, vizinha do 4º andar, flagrou você com o corretor avaliando o apartamento da sua mãe 2 vezes. Você disse ao corretor que estavam planejando vender para comprar casa maior para a família. Eu só estava explorando opções. Explorando opções de vender a casa da sua mãe sem ela saber? Eu perguntei, sentindo uma mistura de dor e indignação que quase me fez vomitar. Mãe, a senhora podia ter uma vida muito melhor morando conosco. Esse apartamento é grande demais para uma pessoa só. Dr. Mário continuou. E tem mais, Luiz. Sua mãe descobriu que você fez ela assinar uma procuração que te dá poderes para usar o apartamento como garantia de empréstimos. Você já usou esse poder para pegar R$ 100.000 emprestados. Esse empréstimo foi para reformar a casa, para melhorar o patrimônio. Que patrimônio, Luiz? Eu explodi. A casa está no meu nome. O dinheiro saiu do meu CPF.
Você está reformando casa que não é sua com dinheiro que não é seu. Luiz mudou novamente de estratégia. Agora, assumiu o papel de vítima incompreendida. Vocês estão distorcendo tudo. Eu sempre cuidei da minha mãe. Sempre levei ela no médico quando precisou. Sempre incluí ela nas festas de família. Cuidou pagando com o dinheiro dela. Dr. Mário observou friamente. E outra coisa, quem foi que ensinou isso para mim? A própria mãe? Durante toda a minha vida, ela me deu tudo o que eu queria. Nunca me ensinou limites. Agora, aos 32 anos, quer que eu mude do dia para a noite? Essas palavras me atingiram como uma bofetada, porque tinha um fundo de verdade. Eu realmente sempre dei tudo para ele, sempre resolvi todos os problemas dele. Luiz, eu disse com a voz quebrada, é verdade que eu te mimei demais, mas isso não te dá o direito de me usar assim. Usar? Mãe, eu tenho uma família para sustentar, tenho responsabilidades. A senhora quer que eu deixe minhas filhas sem casa, sem escola boa, sem futuro? Dr. Mário se levantou e caminhou até a janela. Luiz, vamos parar de enrolar. Sua mãe oferece o seguinte acordo. Você tem 60 dias para assumir financiamentos, empréstimos e dívidas que fez no nome dela. Se não conseguir, ela vai cancelar todas as procurações e pedir reintegração de posse da casa. 60 dias? Impossível. Não tenho como assumir tudo isso em 60 dias. Então, você admite que fez dívidas que não consegue pagar? Luiz ficou vermelho de raiva. Admito que construí uma vida baseada na colaboração da minha mãe, colaboração que ela sempre ofereceu voluntariamente. Voluntariamente? Eu me levantei da cadeira tremendo de raiva. Você me enganou, me fez assinar papéis dizendo que era uma coisa quando era outra. Isso não é colaboração, é golpe. Golpe? Minha própria mãe está me acusando de golpe? Se a carapuça serviu, é porque cabe. Dr. Mário disse secamente. Sabe de uma coisa? Luiz disse, levantando da cadeira com uma expressão de desprezo que jamais esquecerei. Vocês querem guerra? Vão ter guerra. Minha mãe pode pedir reintegração de posse, pode cancelar tudo, mas vai perder os netos para sempre. A Bianca nunca mais vai deixar as crianças se aproximarem de alguém que destruiu nossa família. Luiz! Eu gritei, sentindo o coração despedaçar. Não, mãe. A senhora escolheu o lado dela. Escolheu dinheiro sobre família. Agora aguenta as consequências. Ele caminhou até a porta, parou e se virou para me olhar uma última vez. A senhora tem 68 anos, mãe. Quantos anos a senhora acha que ainda tem? Vale a pena passar o resto da vida sozinha por causa de dinheiro? A porta bateu com força, deixando o Dr. Mário e eu em silêncio absoluto. Chorei por 10 minutos. Chorei pela perda do filho que pensei que tinha criado. Chorei pelos netos que podia perder. Chorei pelos 40 anos de sacrifícios que pareciam ter sido em vão. Mas quando parei de chorar, algo extraordinário aconteceu. Senti uma calma que não experimentava há anos. Uma clareza absoluta sobre o que precisava fazer. Dr. Mário, eu disse, enxugando os olhos com um lenço de papel que ele me ofereceu. Vamos começar os procedimentos. Todos eles. Tem certeza, Regina? Absoluta. Meu filho se transformou num estranho que está me roubando. Se ele quer guerra, vai ter guerra. Mas ele não conhece a força de uma mulher que trabalhou 40 anos para chegar onde chegou. Naquela mesma tarde, ainda no escritório de Dr. Mário, tomamos as seguintes providências. Cancelamento de todas as procurações. Protocolo feito imediatamente no cartório bloqueio do CPF para novos empréstimos e financiamentos. Notificação extrajudicial para desocupação da casa em 30 dias. Cancelamento do cartão adicional em nome de Luiz, alteração da conta bancária para evitar débitos não autorizados. Luiz vai receber a notificação amanhã, Dr. Mário explicou. A partir daí, ele tem 30 dias para sair da casa voluntariamente ou apresentar uma defesa legal. E se ele não sair? Aí entramos com ação de reintegração de posse. Como a casa está no seu nome e você paga as prestações, é um caso claro. Ele não tem como contestar. Na manhã seguinte, meu telefone tocou às 6h30. Era Luiz gritando como um louco. Mãe, que palhaçada é essa? Chegou um oficial de justiça aqui em casa. Bianca está chorando. As crianças estão apavoradas. Luiz, eu disse com uma calma que surpreendeu até a mim mesma. Você escolheu esse caminho quando decidiu me ameaçar com os netos ontem. A senhora está louca? Vai jogar os próprios netos na rua?
Eu não estou jogando ninguém na rua. Estou retomando minha propriedade que você usou sem permissão. Isso não vai ficar assim. Vou provar que a senhora está senil, que não tem capacidade para tomar essas decisões. Pode tentar, meu filho, mas vai ser difícil provar que uma pessoa senil conseguiu descobrir um esquema financeiro que você tentou esconder durante 3 anos. Ele desligou o telefone na minha cara. Durante as próximas 2 semanas, recebi ligações de vários parentes tentando me fazer mudar de ideia. Prima Sandra, tio José, até a comadre da Bianca, todos com o mesmo discurso. Regina, você não pode fazer isso com seus próprios netos. Regina, família é família. Essas coisas se resolvem conversando. Regina, você está sendo muito radical. Mas eu tinha uma resposta para todos. Onde vocês estavam quando eu estava sendo roubada há 3 anos? Por que ninguém se incomodou quando Luiz me chamou de peso na véspera de Natal? A única pessoa que me apoiou incondicionalmente foi minha amiga Vera. Regina, você está fazendo a coisa certa. Esse menino precisava de limites há muito tempo. 15 dias antes do prazo de desocupação vencer, Luiz apareceu na minha porta. Não estava mais arrogante. Parecia cansado, abatido, com olheiras profundas. Mãe, podemos conversar? Deixei ele entrar, mas mantive a guarda alta. Ele sentou no sofá da sala, aquele mesmo sofá onde assistíamos filme quando ele era criança. Mãe, eu pensei muito sobre nossa conversa. Acho que exagerei. Talvez a gente possa encontrar um meio termo. Que tipo de meio termo? A gente pode fazer um contrato. Eu assumo algumas das prestações, a senhora continua com outras. Dividimos as responsabilidades. E os empréstimos que você fez no meu nome? A gente vai pagando aos poucos. Não precisa ser tudo de uma vez. Olhei para meu filho e vi exatamente o que ele estava fazendo. Tentando ganhar tempo, negociar para manter os privilégios, encontrar uma forma de continuar se beneficiando da situação. Luiz, eu disse levantando do sofá, você teve 3 anos para ser honesto comigo. Teve ontem para ser honesto no escritório do Dr. Mário. Agora é tarde. Mãe, por favor, pensa nas crianças. Eu estou pensando nas crianças. Estou pensando que elas merecem um pai que trabalhe para sustentar a família, não um pai que usa a avó. Luiz tentou mais uma carta. Mãe, se a senhora fizer isso, eu vou contar para todo mundo que a senhora ficou senil. Vou dizer que está com problemas mentais, que não sabe mais o que está fazendo. Foi nesse momento que entendi que havia perdido meu filho completamente. O menino que criei jamais me ameaçaria destruir minha reputação. Pode contar, Luiz. Mas vai ser interessante explicar como uma pessoa senil conseguiu descobrir todos os seus esquemas, contratar um advogado e organizar toda a documentação necessária para se proteger. Ele saiu da minha casa batendo a porta. No último dia do prazo, Luiz e Bianca saíram da casa. Não houve drama público, não houve gritaria. Eles contrataram uma empresa de mudanças e transferiram as coisas para um apartamento alugado em Vila Isabel. Doutor, Mário estava comigo quando recebemos a ligação, confirmando que as chaves tinham sido entregues ao porteiro. Acabou, Regina. A casa é sua novamente. Mas eu não senti vitória. Senti um vazio imenso no peito. Nos primeiros meses após retomar a casa, pensei em vendê-la. Era grande demais para mim e trazia memórias dolorosas, mas Vera me deu um conselho precioso. Regina, não toma decisões importantes quando você ainda está machucada. Espera a poeira baixar. Decidi alugar a casa e usar o dinheiro para complementar minha aposentadoria. Consegui um aluguel de R$ 4.000 por mês, dinheiro que fez toda a diferença na minha qualidade de vida. Com a situação financeira estabilizada, pude voltar a viajar, fazer cursos, cuidar melhor da saúde. Descobri que aos 68 anos ainda tinha muito vida pela frente. 8 meses depois da desocupação, recebo uma ligação inesperada. Era Isabela. Vovó? É você? Meu coração quase parou. Oi, minha princesa. Como você conseguiu meu número? Peguei no celular do papai. Vovó, eu quero te ver. Você pode vir me buscar na escola? Filha, eu preciso falar com seus pais primeiro. Vovó, eu já tenho 9 anos. Eu entendo as coisas. Papai disse que você ficou brava com ele e por isso a gente não te vê mais. Mas eu quero te ver. Naquela tarde, esperei Isabela na porta da escola. Quando ela me viu, correu e me deu um abraço que durou 5 minutos. Por que você sumiu, vovó? Não sumi, minha filha. Tive que resolver uns problemas com seu pai. Problemas de adultos. Você ainda me ama? Mais do que tudo no mundo. 2 semanas depois, Luiz me ligou. Sua voz estava diferente.
humilde, cansada. Mãe, posso ir aí em casa? Quero conversar com a senhora. Quando ele chegou, estava claramente passando dificuldades. Roupa amarrotada, barba por fazer, carro mais simples. Mãe, eu preciso pedir desculpas. Por que exatamente? Por tudo. Por ter usado a senhora, por ter mentido, por ter ameaçado cortar o contato com as crianças. Ele pausou, respirou fundo. A senhora estava certa em tudo. O que mudou? A realidade bateu. Sem o dinheiro da senhora, descobri que nosso padrão de vida era insustentável. Tive que cortar gastos, vender coisas, mudar as meninas de escola. Ele me olhou com lágrimas nos olhos. Entendi que estava vivendo uma mentira. Luiz, eu disse sentando ao lado dele no sofá. Você sabe qual foi meu maior erro? Qual? Te dar tudo sem te ensinar o valor do esforço, te proteger de todas as consequências sem te deixar aprender com os erros. E o meu maior erro foi achar que meu amor por você me dava o direito de ser sustentado por você para sempre. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Mãe, a senhora pode me perdoar? Já perdoei, filho. Mas perdoar não significa esquecer. E definitivamente não significa voltar ao que era antes. Estabeleci limites claros para nossa relação. Independência financeira. Luiz teria que se sustentar sozinho. Transparência total. Nada de empréstimos, garantias ou favores sem discussão clara. Respeito. Nunca mais seria tratada como peso ou obrigação. Acesso aos netos. Independente de qualquer conflito familiar. A casa continua alugada? Eu expliquei. O dinheiro está me dando segurança e qualidade de vida. Se um dia você estiver em condições reais de comprar, conversamos. Hoje, quase 2 anos depois, nossa relação está num ponto de equilíbrio. Luiz aprendeu a viver dentro de suas possibilidades. Bianca, que no início me culpava por tudo, acabou entendendo que eu fiz o que precisava fazer para me proteger. As crianças me visitam todo fim de semana. Almoçamos juntos uma vez por mês, mas agora é diferente. Sou tratada com respeito, não como uma obrigação. E eu? Aprendi que amor sem limites vira desrespeito, que bondade sem fronteiras vira exploração, que às vezes é preciso ser dura para ser justa. Mais importante, aprendi que nunca é tarde para recomeçar. Aos 70 anos, estou vivendo a melhor fase da minha vida. Tenho independência financeira, saúde, relacionamentos saudáveis e a satisfação de ter ensinado uma lição valiosa para meu filho. A casa que tanto conflito causou hoje gera renda para minha aposentadoria. O apartamento que quase perdi continua sendo meu lar seguro. E os netos que usaram para me chantagear hoje me amam e me respeitam genuinamente. Às vezes, a melhor herança que podemos deixar para nossos filhos não é dinheiro ou patrimônio. É ensiná-los a serem pessoas decentes, mesmo que a lição doa. É mostrar que amor verdadeiro inclui limites, respeito e reciprocidade. Luiz hoje é um homem melhor do que era há 2 anos. Mais responsável, mais maduro, mais grato. E, ironicamente, nossa relação está mais forte agora do que quando ele dependia financeiramente de mim. Como disse minha amiga Vera, Regina, você não perdeu um filho parasita, você recuperou um filho homem. E sabe de uma coisa? Ela estava completamente certa. Se essa história tocou seu coração, se você já passou por algo parecido ou conhece alguém que viveu situação similar, deixe seu comentário contando de onde você está assistindo e o que sentiu. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem de que nunca é tarde para recuperar nossa dignidade. Se inscreva no canal para mais histórias reais de superação e força feminina. E assista agora a próxima história que está passando na sua tela. Tenho certeza que vai te emocionar tanto quanto essa.